Gente, senta aqui que eu preciso contar uma história pra vocês. É uma daquelas que mexem com a gente, sabe? A história da Ana. Imaginem só. Por 30 anos, a vida inteira da Ana foi definida por uma única coisa, uma certeza fria que ela carregava no peito, a de que ela tinha sido abandonada. E a única coisa que ela tinha da mãe era um medalhãozinho de prata, sabe? Em formato de girassol. Mas o mais triste é que ele era oco por dentro. E para ela, aquele vazio no metal era o espelho do vazio que ela sentia na alma. Não era uma joia que ela usava com carinho, era quase como um atestado, uma prova de que ela tinha sido rejeitada. A infância dela, gente, foi no orfanato Santa Rita. Pensa num lugar de passados que ninguém comenta e futuros que ninguém sabe como vão ser. E a Ana, coitadinha, era aquela criança quietinha, que ficava só observando. Ela via as outras crianças indo embora, de mão dada com famílias novas, ganhando uma nova chance na vida. E a cada tchau, a cada porta que se fechava, a Ana se encolhia um pouquinho mais. Ela apertava aquele medalhão gelado e a pergunta na cabeça dela era sempre a mesma. Por que não eu? Com o tempo, essa pergunta virou uma certeza horrível, a de que o problema era ela, de que ela tinha algum defeito que ninguém via, mas que a tornava, sei lá, indigna de ser amada. E o pior é que essa ideia, essa sementinha plantada lá na infância, cresceu com ela. Virou uma sombra que cobria tudo. Nos relacionamentos, nossa, ela era um fantasma. Ela até se apaixonava, mas sempre com um pé atrás, sabe? Sempre esperando a hora que a pessoa ia desistir dela. Às vezes, ela mesma terminava tudo, do nada, só para não ter que passar pela dor de ser deixada de novo. Era um jeito de controlar a dor, mas que impedia qualquer felicidade de verdade. E no trabalho? Mesmo sendo super competente, ela se sentia uma fraude. Um elogio? Ela achava que a pessoa estava sendo só educada. Uma promoção? Sorte. Pura sorte que uma hora ia acabar. Essa dor, gente, não era só uma lembrança. Era o ar que ela respirava. Era o filtro pelo qual ela via o mundo inteiro. Mas aí... a vida, que às vezes parece que esquece da gente, resolveu dar uma chacoalhada. Não foi nada espetacular, não. Foi só um telefone tocando numa terça-feira cinzenta. Era um advogado com aquela voz séria falando que uma tia-avó dela tinha falecido. Uma tia que a Ana mal sabia que existia. E como ela era a única parente próxima, sobrou para ela a tarefa de encaixotar a vida de uma estranha. Imagina a cena. O apartamento da tia cheirava a tempo, a lavanda e poeira. E a Ana ali, no meio das coisas de outra pessoa, se sentindo uma completa intrusa. Foi no fundo de um guarda-roupa, atrás de um monte de casacos, que ela viu uma arca pequena de madeira. E o coração dela, que vivia num ritmo tão contido, disparou, porque na tampa daquela caixa, entalhado à mão, estava o nome dela, Ana. Gente, eu fico arrepiada só de imaginar. Ela ficou ali, parada, olhando para a caixa. Ela sabia. Sabe aquela intuição que a gente tem? Ela sabia que ali dentro tinha algo que podia mudar tudo. Podia destruir o pouco que ela tinha ou refazer ela do zero. Depois de um minuto que pareceu uma eternidade, ela respirou fundo e abriu. E não tinha joias, não tinha dinheiro. Tinha uma coisa muito mais valiosa e assustadora. Um diário com a capa de couro toda gasta e umas cartas amarradas com uma fita que um dia foi azul. Ela pegou o diário com a mão tremendo. A caligrafia era bonita, mas dava para ver que a pessoa tremia um pouco ao escrever, sabe? Tinha uma urgência naquelas palavras. E foi aí que ela começou a ler. E a mãe, aquela figura que era só uma sombra na vida dela, começou a ter uma voz. Meu querido diário, a Ana começou a ler. Hoje, eles me deram a sentença, um nome comprido e feio para dizer uma coisa simples. Meu corpo está desistindo de mim. Os médicos me deram 2 anos. 2 anos. E o meu mundo, que era cheio de planos para mim e para minha pequena Ana, agora cabe numa ampulheta. Como é que eu vou garantir que ela floresça, que ela seja como o nosso girassol e sempre encontre a luz, se as minhas próprias raízes estão morrendo? Gente, a Ana teve que parar de ler. O ar sumiu. Pensa comigo, a vida inteira você acredita numa coisa e em 5 minutos tudo vira de cabeça para baixo. Com os olhos cheios d'água, ela continuou.
Passei a noite olhando ela dormir. Os dedinhos dela, o cheirinho de bebê. A ideia de deixar a minha filha é tão horrível que meu corpo não aceita. É como arrancar a alma e continuar viva. Mas e se ela ficasse? Ela ia me ver definhar. Ia ver a mãe dela, que deveria ser seu porto seguro, virar uma prisioneira no próprio corpo. Ela não merece isso. Ela merece correr na grama, gargalhar alto, ter um colo para levantar ela para o céu. A decisão tá tomada e ela tá me esmagando. Vai ser a maior dor da minha vida, mas é o único jeito de dar uma chance para ela. Eles vão ter que pensar que foi abandono. É o único jeito de ela ser acolhida, de ter uma família de verdade, que Deus me perdoe e que um dia a minha filha, o meu girassolzinho, também me perdoe. Nessa hora, a Ana desabou. Mas o choro era diferente. Não era mais o choro da menina que se sentia rejeitada. Era o choro de luto por uma mãe que ela nunca conheceu, mas que naquele instante ela passou a admirar profundamente. A rejeição era uma mentira contada por amor, o maior sacrifício que alguém poderia fazer. O diário era um baú de tesouros. Foi ali que ela descobriu o nome da mãe, Helena. Descobriu que Helena amava pintar, amava o sol e era louca por girassóis que ela chamava de bússolas de luz. E numa das últimas páginas, a Helena escreveu sobre o medalhão. Vou deixar com ela o nosso girassol de prata. Ele é oco. Talvez um dia ela me odeie por isso, mas é para ela saber que, mesmo no vazio, a promessa da luz sempre existe. E que um dia ela vai preencher esse vazio, não com a minha falta, mas com a força dela. A dor no peito da Ana começou a se transformar em outra coisa, em propósito. Pela primeira vez, ela não estava perdida. Ela tinha um mapa, e esse mapa a levou para a cidadezinha da Helena. Lá, ela encontrou um senhorzinho, dono de um café, que se lembrou da mãe dela na hora. "Helena", ele disse com os olhos brilhando. Claro que lembro. Tinha um sorriso que iluminava o lugar, mas os olhos dela eram tristes. Um dia ela partiu, disse que ia buscar uma vida melhor para a filha e que ela não tinha muito tempo de vida restante. Aí ele olhou bem para Ana e disse: "Você tem os olhos dela. Gente, você tem os olhos dela." Vocês têm noção do poder disso? Foi a primeira vez que alguém a viu como parte de algo, como a filha de alguém. A jornada da Ana terminou num cemitério pequeno, numa colina, e lá estava, uma lápide simples: Helena, amada para sempre. E do lado, crescendo ali, teimoso, um único girassol virado para o sol. Aquele momento foi mágico. O mundo ficou em silêncio. A Ana se ajoelhou, tirou o medalhão do pescoço, aquele que foi seu companheiro de dor por tanto tempo. Com todo o cuidado do mundo, ela o colocou em cima da lápide, e o choro que veio foi de libertação, de paz. A Helena não viu a filha crescer, é verdade, mas o sacrifício dela, aquele ato de amor desesperado, deu certo. Ele salvou a Ana, e agora, finalmente, ele a tinha libertado. O medalhão, que antes era o símbolo do abandono, agora era o símbolo do amor mais puro que existe. E ali, debaixo do olhar daquele girassol solitário, a Ana, filha da Helena, pela primeira vez na vida, se sentiu inteira, se sentiu em casa. É ou não é uma história que acende a alma? Gente, eu fico toda arrepiada. Histórias como a da Ana nos lembram que mesmo por trás da maior dor, pode existir um amor que a gente nem imagina. E é por isso que eu criei este espaço. Se você também acredita que contar e ouvir essas jornadas de superação pode curar um pouquinho da gente por dentro, então você está no lugar certo. Se inscreve aqui no Histórias que Acendem a Alma e ativa o sininho, porque assim a gente não se perde e você não fica de fora da nossa próxima conversa. E, falando nisso, na nossa próxima história, a gente vai conhecer a história de 2 irmãos que foram separados num orfanato e 50 anos depois, 50 anos, se reencontraram por causa de uma foto que viralizou na internet. É mais uma prova de que a esperança é teimosa e nunca desiste. Obrigada por me ouvirem. A gente se vê na próxima história.